Cotagem. Então, olha só, nós vimos várias situações já. Analisamos as linhas mais usuais para desenho técnico, aresta umas contínua e larga para contorno e aresta de peças visíveis, né, ao observador. Linhas tracejadas utilizadas para identificação de arestas não visíveis ao observador. Linha traço e ponto para linhas de centros e eixo de simetria. Linha larga nas extremidades, traço e ponto, nós vamos ver na próxima apresentação. E também trabalhamos com a parte de escalas, tiver conhecimento sobre a legenda, o espaço para o desenho, conhecer o que é uma perspectiva isométrica, né, os desenhos desenhados em 3 dimensões. Mais usual tem mais perspectivas, cavaleira, de 30, 45, 60 graus, mas a mais usual na parte metal mecânica é a isométrica, onde é que mantém, digamos, uma menor deformidade na representação gráfica, que é os desenhos em 3 dimensões. Também vocês viram a parte de projeção ortogonal. Então não é recomendado você cotar desenho em perspectiva. Então a perspectiva é só para dar embasamento de como que é a peça física, como que ela vai ficar depois de pronta. As dimensões é distribuída no plano ortogonal. E o plano ortogonal, ele rebate uma peça em 3 dimensões. O plano frontal, lateral esquerda e superior. E agora nós vimos também a parte de supressão de vistas. Então tem peças que não é necessário você desenhar as 3 vistas principais. Então você pode suprimir tanto a superior ou a lateral esquerda, dependendo da complexidade do objeto a ser representado. E agora, pessoal, também um assunto muito interessante e muito importante, que é o sistema de cotagem. Então, aqui, o cara que vai trabalhar lá no departamento de manutenção, na área de projetos, ele deve interpretar e também deve inserir, para quem está trabalhando na parte de projetos, inserir essas informações técnicas que é de fundamental importância para a correta fabricação. Então, a cotagem e as escolhas das vistas que irão compor um desenho são os 2 itens que mais exigem conhecimentos e experiência do técnico. Influenciam na forma de cotar e na seleção das vistas. O processo de fabricação, se vai ser fundição, se vai ser estampagem, se vai ser é, por extrusão, sei lá, o tipo de como que vai ser o processo de fabricação, a montagem e também o controle da qualidade. A manutenção, além de normas técnicas específicas do desenho técnico. Na cotagem de peças mecânicas, deve-se preferencialmente cotar as arestas e detalhes visíveis. Foi o que nós já comentamos nas aulas anteriores. Não se cota detalhes não visíveis. Então, para isso, deve-se utilizar as vistas, os cortes e as seções. No Brasil, os desenhos técnicos mecânicos devem ter suas cotas expressas em milímetros, não necessitando, portanto, indicar essa unidade nas cotas dos desenhos. Então, percebam, pessoal, no Brasil, ou até mesmo na Alemanha, na Argentina, os desenhos estão em milímetros, mas essa cota aqui, essa dimensão, não deve ser inserida a unidade de medida, o mm. Então, só o valor da cota. A unidade de medida muitas vezes vai estar expressa na legenda, lá em qual unidade que está sendo representado aquele objeto. Então, como nós temos a linha de cota, deixa eu pegar aqui um que eu acho que vai ficar melhor. Ó, então, o A aqui nós temos a linha de cota, então trata-se uma linha contínua e estreita. B, nós temos a linha de extensão ou linha auxiliar, que vai auxiliar a cota. Percebam, pessoal, essa linha de extensão ela não toca no contorno do desenho. O contorno é uma linha contínua e larga. Essa aqui, a linha auxiliar, é uma linha contínua. Linha auxiliar no contorno do desenho. Então, deixa-se, digamos, 1 a 2 milímetros. E percebam, pessoal, que na linha de cota ela também tem uma extensão também de 1 a 2 milímetros, tá? Para cima. E o C, propriamente dito, é a nossa dimensão específica, ou seja, a cota dessa dimensão, onde é que vai informar que desta aresta, desse início até esse final aqui desse objeto, totaliza 50 milímetros. E a altura total aqui
dessa aresta até a base aqui embaixo totaliza 15 milímetros. Então, nós vamos ter a cota, a linha de cota que sustenta a cota e as linhas auxiliares que auxiliam o início e o final de uma cota, de uma dimensão da peça. Então, aqui 50 por 15 por 25. Não é recomendado, nem eu já falei para vocês. Aqui, só para exemplificar e clarear as ideias, a linha de cota, ou seja, o sistema de cotagem não é o ideal cotar a perspectiva isométrica, mas sim a projeção ortogonal. Então, essa peça deveria ser jogada no plano ortogonal, vista frontal, lateral esquerda e superior, e depois inserir essas informações. Tá? Aqui é só para exemplificar. Isso aqui que é o ideal. Isso aqui não é recomendado. Isso aqui é o recomendado. Então, nós temos aqui nosso objeto em 3 dimensões e aqui distribuídas 3 informações principais. Então, largura, comprimento de 50, altura de 15. Isso aqui foi o assunto da aula passada. Olha só, aqui otimizamos colocando 3 vistas principais. Mas esse 25 poderia ser cotado aqui embaixo e sendo o quê? Omitido essa informação, essa vista poderia ser omitida. Então, 15 por 50 por 25. 2 vistas seria de excelente proporção aí para fazer essas informações. Então, aqui a seta deve tocar na linha de extensão, com certeza. Então, a seta toca na linha da extensão. A linha de extensão não toca na linha de contorno. A cota sempre deverá ficar à esquerda da linha de cota. E a cota acima da linha de... Sempre, nunca abaixo, pessoal. Colocar essa informação aqui abaixo da linha de cota. Sempre sobre a linha de cota. E essa cota, quando estiver na vertical, nunca colocar aqui atrás da linha. Sempre na frente da linha, no lado esquerdo da linha de cota. Isso aqui é o padrão, padronizado, essas condições de inserção de cotas nas linhas de cotas. Aqui a distância de linha de cota para o desenho deve ser aproximadamente 10 milímetros, salvo algumas exceções onde não houver essa possibilidade. Então a extensão dela aqui é 10 a 12 milímetros, o comprimento da linha de extensão. As linhas auxiliares devem ser perpendiculares ao desenho dimensionado, entretanto, se necessário, pode ser desenhado obliquamente a este, aproximadamente 60 graus, porém paralelas entre si. Essa informação aqui, paralela em 60 graus, aqui, pessoal, em 30 graus, que está distribuída de forma oblíqua, eu também não faria dessa forma, porque aqui está em cima da peça. Eu puxaria daqui até aqui atrás, daqui também, e aqui eu ia inserir, que aqui tem um diâmetro de X milímetros. E aqui também tem um diâmetro de X milímetros. Eu não faria dessa forma, mas não é errado. Em desenho mecânico também, normalmente, a unidade de medida é usada em um milímetro. E é dispensada a colocação do símbolo junto à cota. Então, quando se emprega outra dimensão distinta do milímetro, por exemplo, a polegada, coloque-se o seu símbolo. Então, percebam, quando é em milímetros, não coloca unidade de medida. Então, 28 milímetros, mas não tem o mm como unidade de medida. Aqui, 40 não tem o mm, só coloca a informação da cota. Agora, quando é um outro tipo de unidade, no sistema inglês, que é a polegada, daí deve-se inserir a unidade de medida. Então, aqui esse sinal da polegada. Tá? Mas poderia ser feita a conversão e colocada em milímetros também, pessoal. Como é que faz a conversão em milímetros dessas unidades aqui, meus amigos? Me ajudem, hein? Como vocês fariam a conversão de 5 oitavos para milímetros? Ô, pessoal. Algum palpite, pessoal? Uma polegada equivale a 25,40 milímetros? Isso mesmo. Mas como que eu faria a conversão de 5 oitavos aqui para milímetros? Isso que foi a pergunta. Se o supervisor de vocês pedisse, tá, mas quanto que mede 5 oitavos?
Quanto que mede 7/8 em milímetros? 15,87 milímetros? Exatamente. Isso mesmo, mas a ideia que eu quis falar para vocês, que vocês poderiam falar da seguinte forma. Ô, professor, divide o 5 por 8 e multiplica por 25,4, que é 1 polegada. Ou poderiam falar assim, professor, nessa condição de conversão, deveria multiplicar o numerador 5 por 25,4 e dividir pelo denominador 8. Então, você vai ter o resultado em milímetros. Então, é isso que eu queria ouvir de vocês, mas leve-se para vida profissional de vocês. Então, sempre vocês vão dividir o numerador pelo denominador. Então, 5 dividido por 8 vezes 25,4, que é 1 polegada, você vai ter a conversão em milímetros. Ou no numerador, 7 vezes 25,4 dividido pelo denominador 8, você vai ter a conversão em milímetros também. Tá? Beleza, pessoal? Então, unidade medida em outros sistemas, utiliza-se a medida. Já o milímetro, não, só coloca a unidade da cota e a unidade medida vai estar expressa lá na legenda. Então, as cotas devem ser colocadas de modo que o desenho seja lido da esquerda para a direita e de baixo para cima, paralelamente à dimensão cotada. Sempre que possível, é bom evitar colocar cotas em linhas tracejadas, que não é recomendado. E também deve-se evitar também colocar cota dentro do desenho, que também não é recomendado. Já falei para vocês, colocar a cota sobre o desenho não é o ideal. Afasta do desenho e coloca fora do desenho. A construção da linha de intersecção de linhas auxiliares deve ser feita como prolongamento, além desse do ponto de intersecção. Então, a linha de auxiliar aqui, ó, de extensão, tem que ter um breve prolongamento. Aqui está representando o comprimento total, então fazendo essa intersecção nesse sentido. Mas a ideia é só que deixar um prolongamento para cima e não tocar no contorno. Isso que tem que ficar claro. Aqui as linhas auxiliares de cota, sempre que possível, não devem cruzar com outras linhas. Olha só que legal. Aqui, nessa cota aqui, pessoal, que eu falo assim, não cruzar com outras linhas. Aqui está cruzando com o contorno. Não é errado fazer isso. Mas poderia ser feito a cota aqui em 45 graus do diâmetro. Aqui no próprio furo. Tipo, eliminando essa parte aqui. Só informando o diâmetro do furo aqui em 45 graus e o quadrado, digamos, de 20 por 20. Então, 20 por 20 e um furo passante de 10 milímetros. Tá? Mas não é errado fazer isso aqui, não. Não é errado. Aqui, uma cotagem utilizando a linha de centro aqui desse furo quadrado. Então, 12 milímetros do centro desse furo quadrado, né, que totaliza 16 por 10 milímetros. Então, dessa aresta até o centro do furo equivale a 12 milímetros. Dessa aresta até o centro desse furo quadrado equivale a 9 milímetros. Então, esse aqui que é o dimensionamento para a fabricação desses componentes. O comprimento total desse objeto, 40 milímetros, largura de 11 e altura de 22. Ó. Bem bacana, bem distribuídas as informações de cotas para a fabricação do objeto. E ainda mais tem o que? A perspectiva isométrica, que dá uma visão mais adequada de como vai ficar a peça depois de pronta. Aqui, cotagem de peças simétricas. Então, ó, percebam que a metade da peça é igual a outra metade da peça. O que está mudando as duas condições aqui? Ambas têm 42 milímetros, a altura total, porém o centro dela aqui foi informado 21. E nessa peça aqui não foi informado, porque é uma peça simétrica e está bem no centro. O que foi inserido aqui? Ó, uma linha de centro, pessoal. Então aqui não tem linha de centro, então por isso que foi feito essa cotagem de 21. Como tem uma linha de centro e está bem centralizado aqui o quadrado, não é necessário você inserir essa cota de 21 e nem essa cota de 15 milímetros. Por quê? Se esse ressalto aqui é 12 milímetros e totaliza 42, obviamente que essa aresta até essa aresta aqui, essa altura aqui, seria de 15. E também aqui até aqui seria 15 milímetros, totalizando 30 com mais 12, 42 milímetros. Beleza? Aqui as outras informações estão iguais. Cotando aqui a distância do centro do furo até essa aresta e a altura do furo de 16 milímetros. A largura também.
Sequência de cotagem. Então, aqui nós temos um objeto em perspectiva isométrica, projeção ortogonal. Olha só, pessoal, isso aqui também é... Isso que é o interessante da aula de hoje. Que essas vistas aqui, vocês consigam interpretar. Então, vista frontal seria essa superfície aqui, só que representada no plano ortogonal. Esse furo quadrado tem essa aresta e essa aresta interna, que estão no plano ortogonal, tem que ser representado com linha tracejada, porque não é visível aos olhos do observador. Esta aresta aqui atrás, olha só, aqui essa superfície fecha, mas tem um rasgo, então tem que fazer o quê? Representar com aresta tracejada. Olhando de cima, visualizaremos esses dois detalhes aqui, mais essa superfície de base. Então, olha só, superfície de base e aqui esses dois detalhes. O que está errado aqui, pessoal? Percebam esse traço aqui, ó. Esta linha aqui, estão vendo essa linha aqui no meio? Isso aqui está errado, isso aqui não poderia ter. Deveria ficar em branco, olha só, porque não tem uma aresta aqui, não tem um rebaixo. Então aqui está, essa aresta aqui não é adequado ficar dessa forma. Isso aqui tem que remover, deixando totalmente em branco essa superfície. Porque olha só, não tem um detalhe aqui para na vista superior. Então isso aqui está errado também, da onde eu peguei essa informação. E olhando de lateral, na lateral esquerda, tem a largura aqui do rasgo, que foi representado aqui com a aresta não visível. E esses dois ressaltos, essas duas orelhas aqui, e a base, que seria essa superfície aqui. Então vamos lá, sequência da cotagem. Olha só, aqui nós temos um material praticamente bruto, onde totaliza 35 milímetros por 20 por 16. Então 35 milímetros é o comprimento total, 20 a altura, 16 milímetros a largura. Na usinagem foi removida uma parcela desse material. Então, qual foi a parcela? Foi a metade. Aqui, digamos, estava com 20, tirou 10 milímetros, deixando um ressalto com 10 milímetros. Então, olha só. 20 milímetros a altura total, 10 milímetros a altura do rebaixo e 10 milímetros a altura aqui desse ressalto. E o comprimento total de 35 milímetros, largura com 16. Ó, ainda mais, trabalhando na peça. Foi removido mais essa parcela aqui, mais essa para deixar duas orelhas. Então 10, 20, 10. Tirou esse material aqui, ficou uma aresta não visível, tracejado. Vista superior, que nem eu falei para vocês, essa representação aqui tá, essa linha que tá no meio aqui não tá certa, porque olha só, não tem uma aresta, não tem aresta. Por que que tá representado uma aresta aqui? Não tá errado. E aqui também foi removido uma parcela para fazer a execução desse furo quadrado. Então, toda a representação, furo quadrado 10 por 8, distância dessa aresta até o centro do furo 12,5, uma peça simétrica, comprimento de 35, altura do rebaixo de 10 milímetros a largura desse ressalto, a distância entre os canais aqui das orelhas é de 6 milímetros, se o comprimento é 16, quanto que vale cada perninha dessas aqui, cada orelha dessas aqui? 5 e 5, 5, 10, com 6, 16. Beleza. Forma de cotagem de diâmetro. Sempre quando cotar o diâmetro dentro da superfície cilíndrica, pessoal, tem que ser em 45 graus. Então, ó, tem um segmento aqui, uma linha de cota em 45 graus, onde é que é inserido o diâmetro. Externo, tem que puxar de uma ponta aqui do furo até a outra ponta da aresta do furo, puxar para fora aqui, cotar e inserir a cota. Detalhes onde tem espaços reduzidos, então cota-se dessa forma aqui. Então tem as linhas auxiliares com as setas fechando essas linhas auxiliares. Depois insere a cota. E aqui, cotando detalhes em 45 graus, só que na parte externa do furo, não na parte interna do furo. Então, é possível cotar dessa forma aqui também. Ó, cotagem de raios, pessoal. Raio de 2, aqui nós temos uma ranhura de 5 milímetros, o raio. E aqui nós temos uma concordância, um arredondamento de 16 milímetros. A questão é,
raio é do centro de uma circunferência até uma aresta. O que eu vou pedir para vocês? Qual que é a altura desse objeto? Vocês sabem me dizer qual que é a altura desse objeto? Daqui até aqui? Vocês sabem dizer, digamos, a largura desse rasgo de chaveta? Também? Não. Então, olha só, pessoal, como eu falei que o raio é de 16, o diâmetro é o dobro. É como se nós pegássemos aqui o centro e fizesse uma circunferência total. Ó, essa seta aqui, como se fosse o ponteiro do relógio, ó, vai dar um giro completo. Então, dando um giro completo, se do centro até essa extremidade aqui é 16, do centro até essa extremidade aqui é 16. Então, logo, a altura desse objeto aqui é de 32 milímetros. É 16 mais 16. Concorda comigo? Então, o raio é o centro da circunferência até uma aresta. O diâmetro é de uma aresta da circunferência até outra aresta. Então, daqui até aqui. Então, a altura total é 32 milímetros. O rasgo de chaveta, que esse rasgo, essa ranhura aqui, se do centro até essa extremidade aqui é 5, a chaveta aqui, ó, a fresa, seria de 10 milímetros. Que aqui nós estamos trabalhando com raio, mas o diâmetro é o dobro do raio. Então, se o raio é 5, o diâmetro é 10. Aqui o raio 2, o diâmetro aqui seria 4. Beleza? Então, dessa forma. Então, aqui a cotagem dos raios. Perceba que a seta deve tocar o contorno do arredondamento aqui. E o R de raio e o 2 é a dimensão. R de raio, 100 é o raio. Se 100 é o raio, o diâmetro dessa concordância é 200. Aqui também. Raio de 12, mas o diâmetro seria 24. Aqui o raio de 80, mas o diâmetro, se continuasse aqui a fazer a circunferência, seria um diâmetro de 160. Aqui um raio esférico de 16. Aqui diâmetro esférico de 32, então tem uma semisfera aqui de 32 milímetros. Aqui cotagem de superfícies angulares, então 120 milímetros, aqui 60 milímetros, aqui 90 milímetros. Beleza? Olha só, aqui está faltando aqui, foi feito um corte parcial para eliminar as arestas não visíveis e torná-las visíveis. Então, o diâmetro não tem representação do diâmetro aqui, mas só tem a representação do diâmetro maior aqui dessa concordância aqui, dessa cabeça chanfrada, desse rebaixo chanfrado aqui. 16. E aqui nós temos o ângulo de inclinação desse chanfro, que é de 90 graus. Aqui 60 graus, a inclinação, 15 por 30 a altura. Show de bola. Olha só, pessoal. Aqui cotagem de peças de ângulos e peças cilíndricas. Esse 2 por 45, vocês sabem o que seria essa informação? 2 por 45 graus? Me ajudem aí, por favor. O que é o 2 por 45 graus? A altura da parede aí, inclinado 45 graus? Exatamente, é a distância entre esta aresta interna até essa aresta externa, que é 2 milímetros, no ângulo de 45 graus. Então, é 2 milímetros, daqui até aqui, totaliza 2 milímetros no ângulo de 45 graus. Tá? É isso aí mesmo. Aqui também nós temos outras superfícies inclinadas, chanfradas, né? 30 graus aqui. Mas poderíamos também trabalhar com a altura, ó, dessa aresta até essa aresta, 8 milímetros, mas eu poderia trabalhar com essa aresta até essa aresta aqui e colocar 5 milímetros. Eu achei que ia ser esse tamanho, né?
aqui 30 graus também, largura desse chão, 30. Pessoal, só podem fechar o microfone aí que tá um ruído sem fim. Obrigado. Aqui também, ó, 3 milímetros. 3 milímetros daqui até aqui, só que está distribuído num ângulo de 45 graus. E aqui 3 por 3, ou seja, daqui até aqui é 3 milímetros e daqui até aqui, puxando uma altura, aqui até aqui a altura de 3 milímetros e a comprimento de 3 milímetros. Então, por isso que aqui está 3 por 3. Então, 3 desse ponto até esse ponto aqui, 3 milímetros, e desse ponto até esse ponto aqui, comprimento de 3 milímetros. Aqui 3 por 45 graus, igual nós vimos anteriormente. Aqui, cotagem de espaços reduzidos, olha só. Puxa-se as cotas para fora, não tem como inserir o 2,5 aqui, ó, nessa distância entre essas linhas auxiliares. Então, faz dessa forma, 2,5, cotando dessa aresta até essa aresta aqui. Só que puxa a linha de cota para a extensão para fora. Então, 2,5, com 2,5 vai dar 5. Obviamente, aqui o nosso alojamento aqui para uma correia é de 10 milímetros o comprimento, a largura total, daqui até aqui, certo? Ó, a altura do rebaixo é 3 milímetros e a altura aqui dessa parte maciça, do rebaixo dessa parte externa, é de 2 milímetros. O 4, muitas vezes ia ficar poluindo, ficar muito grande aqui, a dimensão 4 aqui. Puxa, que dessa aresta até essa aresta é 4 milímetros. Ó, a seta está indicando da onde que surgiu a cota. Aqui também, 1,5 dessa base até essa aresta aqui, 1,5 de milímetros. Dois tipos de cotagem, pessoal. Aqui, ó, face de referência. Aqui tem essa face aqui como referência. Então, dessa face aqui, dessa aresta até essa aresta aqui, totaliza 19 milímetros. Dessa aresta aqui como origem até essa aresta aqui, totaliza 35 milímetros. Mas era possível fazer uma cotagem em série. 19 com mais, digamos aqui, 16 milímetros, com mais 13 milímetros, que ia dar essa dimensão. Então, cotagem em série. Aqui é uma cotagem como face de referência. Então, 0, 19, 0, 35 e 0, comprimento total, 47. Aqui uma utilização de faces de referência. Então, utilizando essa face aqui como referência para a altura desse furo, 15, a altura de C rebaixo aqui 43 e o comprimento, a altura total de 50 milímetros. Ó, ambas as cotas utilizaram essa face aqui como referência. Aqui utilizando essa face como referência, então a altura aqui o comprimento dessa aresta até o furo 15, dessa aresta até esse ressalto aqui 48 e o comprimento total 75 milímetros. Ó, a altura está bem distribuída também. A altura desse furo aqui 33 milímetros e num comprimento entre 162 milímetros. Então consigo encontrar o centro desse furo. Também utilizou essa face aqui como referência para referenciar essa cota aqui de 30, de 62 e 75. Cotagem aditiva, pessoal. Então, utilizado em máquinas operatrizes, tem o eixo X e o eixo Y. Então, qual que é o furo de 6 milímetros aqui? Então, esse furo de 6 milímetros deveria inserir 35 em X e 23 em Y. Então, 23 em Y e 35 em X. Nós temos a informação de deslocamento da broca para fazer esse furo aqui de 6 milímetros. Para fazer o furo de 3 milímetros, deveria inserir dessa origem aqui 22 em X e 30 em Y. Então, a broca iria fazer um furo de 3 milímetros nessa posição, nessa coordenadas. Então, uma cotagem aditiva utilizada em máquinas operatrizes. Aqui, cotagem por linhas básicas, utilizando as linhas de centro. Aqui, cotagem de furos espaçados igualmente. Então, aqui nós temos aqui 15 milímetros, essa aresta até esse primeiro furo. Depois, espaçados igualmente a cada 30 milímetros. Então, 30, 30, 30, 30. Então, ó, percebam. 30 com mais 30, 60. Com mais 30, 90. Com mais 30, 120. Com mais 15, 135.
com mais 15, que não está inserido aqui, 150, que é o nosso comprimento total. A largura dessa chapa é de 5 milímetros. O diâmetro dos furos é 6 milímetros. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 furos com o diâmetro de 6 milímetros. E a altura total aqui da nossa régua, a nossa chapinha, é de 30 milímetros. E aqui, em perspectiva, e aqui no plano ortogonal. 4 por 30, então 4 espaçamentos de 30 milímetros. Então, 1, 2, 3, 4 espaçamentos de 30 milímetros. 5 por 6, então 1, 2, 3, 4, 5 furos por 6 milímetros. Então, nós temos 5 furos, cujo diâmetro do furo é 6 milímetros. Olha só, o diâmetro tem esse sinal de uma circunferência com um traço perpendicular passando ao meio. Contagem de furos espaçados igualmente. Então, nós temos aqui 6 por 5, ó, agora é 6 furos por 5 milímetros o diâmetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 furos estão derivados no ângulo de 60 graus, são 60, 60, 60, 60, 60. Onde foi distribuído os furos está num diâmetro de 40 milímetros, então da origem aqui tem 40 milímetros o diâmetro, e nessa linha de centro de 40 está distribuído os furos, os 6 furos de 5 milímetros. O diâmetro externo é de 52 milímetros. Aqui contagem fora de escala, então tem que sublinhar a informação onde é que está fora da escala, então não é muito usual, mas está aí para apresentar para vocês. Aqui contagem de faces de elementos inclinados, então olha só. A nossa peça aqui totaliza 80 milímetros o comprimento, 30 milímetros a altura e a espessura de 6 milímetros. A questão é, pessoal, o que é inclinação 1 para 10 aqui? Vamos ver se vocês vão. 1 para 10. Não é escala, pessoal. Isso aqui é inclinação, não é escala isso aqui. Então, 1 para 10 refere-se que a cada 10 milímetros abaixa 1 milímetro. Então, partindo aqui, 10 milímetros, abaixa 1, está com 29. 10 milímetros, abaixa 1, está com 28. 10 milímetros, abaixa 1, está com 27, assim sucessivamente. Então, qual que é a informação da altura que não está representada aqui desse objeto? Vocês conseguem saber qual que é a altura dessa aresta, desse ponto até esse ponto? Se a cada 10 milímetros inclina-se 1 milímetro, aqui nós temos 80 milímetros, então vai inclinar 8 milímetros. Então, logo essa informação 22. aqui, 22, perfeito. Então, logo essa informação aqui é 22 milímetros, perfeito. Isso aí mesmo. Então, aqui, ó, 1 para 50 a inclinação. Então, a cada 50 milímetros, desloca 1 milímetro. Então, se tivesse uma peça aqui de 100 milímetros, com o comprimento de 100, então iniciaria com o diâmetro de 10 e aqui ia ter um diâmetro de 8 milímetros, uma inclinação de 2 milímetros a cada 50 milímetros. Aqui uma inclinação 1 para 10, 1 para 20. Tá? Aqui a conicidade é a mesma coisa que inclinação. Então, se aqui nós temos o diâmetro maior com 20 e o comprimento total com 50, essa informação aqui é, ó, daqui 20 diminuiu 1 milímetro, mais 20, 40 diminuiu 1 milímetro e 10 diminuiu meio milímetro. Então, 2 milímetros e meio. Então, logo, esse diâmetro menor aqui será 17,5. Então, 1 para 20, então 20, 40, 2 milímetros. 10, meio milímetro, então 2,5, 20 menos 2,5, 17,5. Aqui as informações também de inclinação, de 1 para 10. Aqui está uma informação de uma peça em meio corte, que vai ser o assunto da próxima aula. Também tem uma superfície aqui, um furo interno, cujo diâmetro é de 28 maior e está inclinado numa conicidade de 1 para 10.
Aqui normalmente não se cota em conjunto, porém quando for cotado, o grupo de cotas especificado para cada objeto deve permanecer tanto quanto possível separados. Então não é recomendado fazer cotagem em conjuntos, pessoal. O conjunto o que que ele é? É várias peças que vão ser fabricadas separadamente. O conjunto seria só para exemplificar uma vista explodida de uma montagem explodida ou uma desmontagem em vista explodida. Mas para a fabricação é peça a peça, que essa polia aqui eu ia cotar ela individualmente para a fabricação e depois ia fazer uma montagem com esses diversos objetos. Beleza, pessoal? Então, sistemas de cotagem muito interessante para distribuir informações para fabricações de peças mecânicas. Vamos para o último conteúdo e finalizamos a aula de hoje. Então, olha só, pessoal. Essa parte de cotagem está aqui, ó. Regras para cotagem também vocês vão ter aqui na lista no livro de vocês. Então, saiu, aqui tá legal, olha só, saiu a cota falando que o diâmetro é 13 milímetros, mas não está cotando em cima da vista. Evitar fazer isso aqui, ó. Fazer um corte para representar o diâmetro de 13 milímetros. Então, preferível dessa forma aqui. Tá bacana. O que é errado, o que é correto. Então, olha só, a linha maior sempre vem para baixo das linhas menores, dos rebaixos. Então, eu sugiro que vocês façam mais uma leitura nesse material, galera. Tá bem bacana essa parte de sistemas de cotagem. Olha só, como que é cotado os raios esféricos, os símbolos que são utilizados. Então, diâmetro é peças cilíndricas, né? Sinal de diâmetro. Show de bola. A cotagem de furos espaçados igualmente, que nós vimos também. Aqui é diferente da informação, mas você já tem agora a ideia de como que funciona a interpretação. Então aqui cada espaço tem 22 milímetros, 22, 22, 22, 22, 22. 5 espaçamentos de 22. 14 furos, não, 6 furos com 14 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos com 14 milímetros. Show de bola, que as cotagens em série com face de referência, que nem vocês já viram, isso aqui são superfícies cilíndricas aqui. Cotagem seriada aqui em cadeia também, que eu não apresentei para vocês. Também é possível, olha só, cada espaço, uma cota. Dessa aresta aqui, uma cota. Dessa aresta até essa aresta, uma cota. Então, totalizando todo o comprimento e a extensão do objeto. E agora seria a parte em corte. Então, o último conteúdo aí que nós vamos ver da aula de hoje. Então, vai ser para finalizando, jogo rápido aí também. E corremos aí para o final de semana. Então, vamos nessa, pessoal.